Eu queria que você soubesse que mesmo quando não consegue expressar em palavras o que sente, que ao som dos teus pensamentos sei tudo que se passa aí dentro do seu coração. Cada intenção já decifrei. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado, seu rosto molhado, não resisto, não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado, o seu rosto molhado, eu não resisto não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar a madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Só você e a cidade dormindo. Boa noite a todos, bem-vindo, bem-vinda à nossa roda de conversa, a esse encontro neste domingo, dia 12 de julho de 2020, ainda vivendo, irmãos, sobre as restrições aí impostas por conta da pandemia. Esperamos em breve, em nome de Jesus, podemos retornar às atividades no templo. Que o Senhor Jesus, então, que se faz presente neste momento, nos conduza ao seu Evangelho e que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações aquilo que a gente precisa, na medida certa, na medida necessária, para prosseguirmos na nossa jornada, na nossa caminhada e no nosso alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela Tua presença no meio de nós, sobre nós e em nós. Obrigado pela Tua palavra, palavra rema, palavra revelada, palavra que será lançada sobre nós hoje. Que esta palavra possa encontrar morada nos nossos corações e que possa gerar frutos em nós,
frutos para o nosso bem, mas principalmente para a tua glória, Senhor. Assim nós te oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Bom, eu preguei a primeira parte dessa mensagem que eu quero continuar agora, e que eu comecei dizendo no domingo passado, e eu enfatizei a importância da nossa comunhão com Jesus, com base de todo o resto, né? O resto é consequência, o resto é o pós, né? Então a importância da nossa comunhão com Jesus. Eu comecei a mensagem de domingo passado dizendo também que se tem uma coisa, né? Se tem uma lição que essa pandemia nos trouxe, nos deu, é que muitas coisas que pra gente pareciam ser imprescindíveis, importantíssimas, relevantes, não eram. Coisas que pareciam ser indispensáveis, não eram tão bem assim, né? E isso a gente está aplicando também no que se refere à fé cristã, a nossa experiência de fé. Então a reflexão é a seguinte: o que é indispensável na vida cristã? Aquilo que a gente não pode perder de jeito nenhum, porque senão perde todo o resto. A figura que eu usei no domingo passado, inclusive, foi a figura de um navio naufragando, né? Quando chega o capitão, como aconteceu com Paulo, né? Viajando para Roma naquele navio, ele chega o capitão do navio e diz assim: olha, o navio vai afundar, a gente tem que jogar no mar aquilo que a gente não precisa, aquilo que é dispensável, que a gente pode jogar, que a gente joga agora, para a gente salvar a nossa vida, né? E aí essa aplicação eu estou fazendo com referência a nós, a gente, que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma, né? Isso agora no seguinte sentido: o que a gente não pode perder? Então, no sentido, o que a gente não pode perder? Aquilo que a gente não pode perder de jeito nenhum? Às vezes, a religião institucional, as nossas tradições, como aconteceu com os fariseus, né, que foram acrescentando uma série de coisas que Jesus chamou de fardos e disse: olha, venham comigo que eu vou livrar vocês desses fardos. Vocês me passam o fardo de vocês e eu vou passar para vocês a leveza da minha graça, né? Esse apelo que Jesus fez. E fez por quê? Porque foram sobrecarregando as pessoas, né? Com tantas leis, tantas tradições, tantas exigências, tantos penduricalhos, né? Que as pessoas ali deixaram de ver o que era essencial e começaram a prestar atenção no que era trivial. E começaram a dar mais importância para o que era o trivial do que para o que era essencial. E no domingo passado eu disse, estou dizendo isso hoje de novo, o que é essencial na nossa vida cristã? É a nossa relação com Jesus, irmãos. E o que caracteriza essa nossa relação com Jesus? Porque a partir dessa nossa relação com Jesus é que vem todo o resto. Nós somos chamados para seguir a Jesus, né? É para isso que nós fomos chamados. Nós somos discípulos, talmides de Jesus. Então o mais importante de todas as importâncias, o mais relevante de todas as relevâncias, aquele centro, aquela essência das essências que não pode faltar, né, são essas características da nossa comunhão com Jesus. É daí que parte todo o resto, sabe? E eu peguei João capítulo 21, né, que é justamente esse texto que fala do encontro de Jesus com os seus discípulos após a sua ressurreição e das coisas que a gente pode aprender do que aconteceu ali naquele texto. Então eu quero pedir a você que dê uma olhada. Se você no domingo passado não viu a mensagem, acessa, ela está disponível, ou aí no grupo do Zap, ou até mesmo no meu canal lá no YouTube. Acesse lá. Eu não vou voltar ao que eu já disse no domingo passado, até porque o tempo é longo, assim vai ficar muito longo. Então, lá eu falei sobre 4 coisas, né? 4 coisas que são indispensáveis para tornar essa comunhão com Jesus algo de fato assim essencial e importante na nossa vida e para definir todo o resto, né? Então eu sugiro a você que depois, durante a semana, com calma, se você não viu a mensagem do domingo passado, acesse lá a mensagem e ouça, sabe? Porque eu vou dizer agora, o que eu vou dizer aqui agora é completo o que eu disse no domingo passado. O fundamental na nossa vida como discípulo de Jesus é estarmos aos pés dele, é estarmos em comunhão com ele. Na ilustração de Marta e Maria, o que Marta estava fazendo vinha depois, né?
era só decorrência, era só complemento. O importante naquele dia era a presença de Jesus na casa de Marta e Maria. Por isso que Jesus disse, olha, Maria escolheu a melhor parte, né? Ele disse assim, né? Olhou para Marta e falou assim, olha, Maria escolheu a melhor parte. Foi isso que ele disse. Que coisa rara ter Jesus ali, né? Que coisa especial ter Jesus ali. Maria soube aproveitar, ela ficou ali aos pés dele, conversando com ele, em comunhão com ele, porque o resto todo vinha depois. O mais importante ali era a presença de Jesus. E ela aproveitou esse momento, né? Sabe, todo o serviço que a gente presta a Deus, tudo que a gente faz na igreja, toda a nossa devoção, isso tudo vem depois. Primeiro vem a nossa comunhão com Jesus. Por isso eu disse no domingo passado, e ainda quero repetir nessa introdução aqui, que a qualidade da nossa vida cristã depende da qualidade da nossa comunhão com Jesus. O que define a qualidade da nossa vida cristã, do nosso serviço cristão, do nosso testemunho cristão, daquilo que a gente faz para o reino de Deus, da maneira como a gente vive, em nossa conduta, em nosso andar, o que vai definir a qualidade de tudo isso é a qualidade da nossa comunhão com Jesus. Amém, queridos? E no domingo passado eu falei sobre 4 coisas que não podem faltar nessa comunhão com Jesus. Você vai depois, ouve essa mensagem do domingo passado, tá bom? Hoje eu quero falar sobre mais 4 coisas, e voltando àquele texto lá de João 21, no qual nós estamos nos baseando para esse entendimento. No domingo passado eu fui do verso 1 ao verso 12, e agora eu quero ir do verso 13 em diante, nesse capítulo 21 de João. Do versículo 1 ao versículo 12, que foi a mensagem do domingo passado, o resumo é o seguinte: Jesus tinha se ressuscitado e se encontrou com os discípulos lá preparou lá a fogueira, os peixes, o pão. Os discípulos jogaram a rede e não conseguiram pegar peixe. Jesus então vira para ele, joga para o outro lado, jogaram para o outro lado, vieram os peixes, e a rede quase se arrebentava com tantos peixes. E aí então vieram todos para a areia. Pedro foi o último que chegou, porque Pedro sabia o que tinha feito, tinha negado Jesus, você sabe da história, estava ainda envergonhado com aquilo, ressentido com ele mesmo, mas veio, e aí Jesus chama todo mundo para comer com ele, para cear com ele, em volta daquela fogueira. Isso aí foi até o versículo 12. Acompanhe comigo aí o que diz aí em João 21, a partir do versículo 13. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 21, a partir do verso 13, nós vamos até o penúltimo versículo, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. E Jesus então lhe disse pela 3ª vez: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhes a verdade, verso 18: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá atrair? João, aqui, irmãos. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa, Pedro? Verso 24 e último: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que a registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro.
Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Graças a Deus, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Olha, eu quero conversar com você sobre isso. Eu disse que o fundamental na nossa vida cristã é a nossa comunhão com o Senhor. E há certas características, irmãos, nessa comunhão com o Senhor que não podem faltar, são indispensáveis. Quais são essas características que aparecem aqui nesse texto? O que vai definir essa comunhão com o Senhor e vai definir a nossa vida cristã a partir dessas bases, desses fundamentos aqui? Primeira coisa que eu percebo aqui, das 4 que nós vamos ver, a primeira coisa que eu percebo aqui nesse texto é que era a terceira vez que Jesus aparece para os discípulos. Terceira vez que ele apareceu para os discípulos. Ele havia ressuscitado e o texto diz a partir do verso 13 que nós lemos, que Jesus estava aparecendo para eles pela terceira vez. Reuniu ali em volta da fogueira e estava comendo com eles, estavam juntos, e Jesus ressuscitado pela terceira vez estava com eles. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção nisso aqui. E é a primeira coisa que tem a ver com a nossa comunhão com Ele, que é o seguinte: Jesus não desiste da gente. Ele continua se manifestando, mas se manifesta em momentos diferentes na nossa vida. Ao dizer aqui que Jesus aparecia para eles pela terceira vez, depois que já tinha ressuscitado, é porque havia aparecido nas 2 vezes anteriores em contextos diferentes, em momentos diferentes e em lugares diferentes. O Senhor Jesus vai nos acompanhando, e ter comunhão com Jesus significa, em primeiro lugar, portanto, saber que Ele está conosco nas diversas fases da nossa vida, nos diversos momentos da nossa vida. Ele estará conosco e manifestará a sua presença na nossa vida quantas vezes for necessário. Ele prometeu no final do Evangelho de Mateus o seguinte: ele disse assim: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias aqui significa em todos os momentos, em todas as fases da nossa vida. Amém, querido? A nossa vida tem várias fases. A nossa vida tem vários momentos distintos. E a gente passa de uma fase para outra, passa de um momento para outro. E Jesus disse: eu estarei com vocês em todos eles. Quando estiver tudo bem, eu estarei lá com vocês. E quando estiver tudo mal, eu também estarei lá. Quando as coisas derem certo, eu estarei lá com vocês. Quando as coisas não derem certo, eu também estarei lá. Quando vocês estiverem felizes e gratos, eu estarei lá com vocês. Quando vocês estiverem aflitos e angustiados, eu também estarei lá com vocês. Amém, queridos? O Senhor Jesus nos acompanha em todos os momentos. Nós é que não fazemos o mesmo com Ele. Sabe, nós é que temos fases em que a gente se aproxima dele e se afasta. Tem época que a gente está junto de Jesus, tem época que a gente está longe de Jesus. Nós é que temos fases em que nós estamos muito bem espiritualmente e outras nós não estamos. Nós é que temos fases em que estamos orando com muita devoção, e em outras nem oramos. Nós é que temos fases em que estamos servindo a Deus com muito fervor, e outras estamos desanimados, afastados do trabalho e da obra do reino. O nosso humor, a nossa confiança, a nossa fé é que varia, assim como uma gangorra, né? Altos e baixos, às vezes lá em cima, às vezes aqui embaixo. Jesus não. Como diz o livro de Hebreus, Ele é o mesmo hoje e ontem e será eternamente. Aleluia por isso. Coitado de nós se não fosse Jesus na nossa vida, na nossa causa. Ele é aquele que está permanentemente conosco, e a comunhão com Jesus é importante, irmãos, por causa disso. Por quê? Porque eu mudo. O meu humor muda, o meu estado emocional muda, mas Jesus não. Então eu preciso de uma referência estável. Enquanto meu barco está lá em cima na água, e há momentos em que a água está tranquila, o mar está sereno, mas há momentos que a água está revoltosa e meu barco fica se mexendo, o cais ele está amarrado, sabe? Ele está amarrado, o cais está firme, as pedras do cais estão firmes, a rocha do cais está firme. Quem é esse cais? É Jesus, irmãos. É por isso que eu preciso manter a minha comunhão com Jesus permanentemente, porque eu sou instável, eu preciso dele que é estável, para me segurar nele, para que ele me sirva de rumo, para que ele me mantenha no prumo, sabe? Para que ele me sirva de referência, para que ele me sirva de farol, de caminho aberto. Amém, queridos? A comunhão com Jesus, irmãos, é indispensável na vida cristã, porque o Senhor Jesus está conosco da mesma maneira, seja qual for a fase da nossa vida. Assim como aconteceu com os discípulos. Ele ali se revelava a eles pela terceira vez. E ali, de novo,
eles tinham uma nova experiência com Ele. Assim mesmo, desse jeito, acontece com a gente. A sua comunhão com Jesus é importante por causa disso, porque você precisa estar perto dele. Ele já está perto de você, ele cumpre a parte dele. Jesus sempre vai cumprir a parte dele. Nós é que não cumprimos a nossa. Quanto mais você se mantiver, quanto mais você mantiver a sua comunhão com o Senhor, mais estável você vai se sentir, mais firme você vai se sentir, mais seguro você vai se sentir. Então, essa é a primeira coisa. A comunhão com Jesus precisa ter essa qualidade de nos manter estabilizados, porque Ele é a rocha sempre estável, Ele sempre está sempre firme, sempre permanente conosco. Amém? Bom, a segunda coisa que continua aqui caracterizando a nossa comunhão com Jesus, e essa comunhão com Jesus, eu volto a lembrar, ela é imprescindível para definir a nossa vida cristã, para definir o nosso passo, para definir a qualidade da nossa fé. A segunda coisa que caracteriza essa comunhão com Jesus é o fato de Jesus junta o amor a Ele com sermos bênção para os outros. O amor a Ele com sermos bênção para os outros. Ele junta isso. Essas duas coisas andam assim juntas. O amor a Ele e sermos bênção para os outros. Olha só o que aconteceu aqui. Naquele momento, começou o diálogo entre Jesus e Pedro. Como eu disse para você, Pedro estava meio assim, ressabiado, né? Meio constrangido, porque havia negado Jesus. Você conhece a história, você se lembra bem do episódio. E aquele era o primeiro momento que Pedro estava se encontrando ali tão de perto com Jesus. Naquela situação ali tão familiar a eles, que era uma fogueira acesa, eles comendo peixe e pão ali. Muitas vezes fizeram isso ao longo dos quase 3 anos e meio que Jesus caminhou com eles, né? E aí começa esse diálogo entre Pedro e Jesus. E Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava. E quando Pedro responde 3 vezes que o amava, Jesus por 3 vezes diz assim: então cuide das minhas ovelhas, Pedro. Então toma conta das minhas ovelhas, Pedro. Então pastoreie os meus cordeiros. Veja bem, nesse diálogo de Pedro com Jesus, Jesus está unindo, está ali juntando a ideia do amor a Ele com a ideia do serviço a Ele. Percebe? A ideia do amor a Ele com a ideia de nós sermos instrumentos de Deus para fazermos bem às pessoas. A ideia da graça dele em perdoar a gente, com a ideia de nós sermos instrumentos da graça de Deus para abençoarmos outras pessoas. A nossa comunhão com Jesus tem que fazer isso, irmãos. Quanto mais comunhão eu tenho com Jesus, mais eu tenho o jeito dele de ver as pessoas. Quanto mais comunhão eu tenho com Jesus, mais eu tenho o jeito de Jesus tratar as pessoas. Essas coisas andam juntos, não tem como separar, estão grudadas uma na outra. Por isso esse mesmo apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz assim: olha, quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão está mentindo. Por que ele fala isso? Porque as duas coisas andam assim, juntinhas. O amor, o serviço que prestamos, o amor e a bênção que somos. Sabe, o fato de recebermos o perdão de Jesus e perdoados seremos. O fato de conhecermos a misericórdia de Jesus e sermos misericordiosos para com os outros. Olha, eu preciso ser para os outros uma reprodução de Jesus. E se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada com a minha comunhão com Jesus. Tem alguma coisa errada. Se eu não estou sendo bênção para os outros, se eu não estou sendo canal de graça para os outros, se eu estou olhando para os outros com o meu olhar extremamente crítico, extremamente egoísta, extremamente sarcástico, extremamente insensível, extremamente frio, se eu estou olhando para os outros com esse olhar, alguma coisa na minha comunhão com Deus está na contramão. Porque aqui a regra é o seguinte: quanto mais comunhão com Jesus, mais eu tenho jeito de Jesus de relacionar-me com as pessoas. É isso que Jesus está dizendo a Pedro. Pedro, você me ama? Amo. Então cuida. É isso que ele está falando. Cuida daqueles que precisam ser abençoados por você. Essa é uma regra muito simples, irmãos. Eu pergunto a você, por que é então que precisamos ter comunhão com Jesus? Para que nós nos fortalecemos e para que nós sejamos uma bênção para o outro. A primeira coisa que eu disse no início, que eu disse aqui, foi que eu preciso da comunhão com Jesus porque eu sou instável e Jesus
é estável. Então, em comunhão com Ele, eu me fortaleço, eu me fortifico. A segunda coisa que vimos é que eu preciso dessa comunhão com Jesus, porque aí eu me torno cada vez mais parecido com Jesus, no jeito de agir com os outros, como canal de Deus e da graça de Deus para abençoar os outros. Comunhão com Jesus leva a mais misericórdia, leva a mais amor, leva a mais pacificação, leva a mais humildade diante dos outros, leva a mais solidariedade, leva a mais sensibilidade diante dos outros. Então, assim, andando juntos, né? Pedro e Jesus estão ali dando um exemplo para nós, estão andando juntos, né? Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então cuida do meu rebanho. Então as duas coisas andam juntos, tá? O amor a Jesus e o amor ao serviço que Jesus nos orienta a fazer. Sermos bênção para as pessoas. Pois bem, o texto vai seguindo aí, e aí a gente chega numa terceira coisa. A gente chega aqui nesse texto no momento em que Jesus Cristo está ainda com Pedro. Logo depois de ter falado tudo com Pedro no diálogo das 3 perguntas, das 3 respostas, das 3 recomendações que ele dá a Pedro. E aí o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte para Pedro: olha, você mais jovem, fazia o que queria, ia para onde você queria, vestia o que você queria, mas quando você for mais velho, Pedro, você não vai poder ter mais essa liberdade. Você vai aonde as pessoas levarem você, você vai ser conduzido pelas pessoas, você vai vestir o que as outras pessoas vestirem você. Isso de João. Jesus disse para indicar, João está falando aqui, está afirmando. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte que Pedro teria. Pedro realmente foi martirizado, irmãos. Aliás, todos os apóstolos foram martirizados, né? Provavelmente com exceção de João, mas todos os demais foram martirizados. Pedro, inclusive, diz a tradição cristã, nós sabemos que Pedro morreu no ano 64, na época de Nero, porque isso é um testemunho de Clemente, bispo de Roma, ele dá esse testemunho numa carta que ele escreveu para a igreja de Corinto, a mesma carta, a mesma igreja para a qual Paulo escreveu. Então Clemente escreve para Corinto mencionando Paulo e Pedro como os apóstolos que devem nos servir de exemplo, que foram mortos e martirizados em Roma. Então a gente sabe que Pedro foi martirizado, e a tradição da igreja diz que não só foi martirizado, diz a tradição que ele foi crucificado. E ainda a história de que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como Cristo morreu. Bom, história à parte, ou histórias à parte, que não dá para a gente comprovar ou não, o fato é que nós sabemos pelo testemunho de Clemente que Pedro foi martirizado. E que Jesus aqui estava falando do jeito que Pedro ia terminar a vida dele, conduzido pelos outros, sem liberdade para fazer o que ele queria. Bom, aí Pedro vira para um outro discípulo, que é chamado aqui de discípulo que Jesus amava, João, que muitos acreditam ser o próprio João, né, autor desse evangelho que nós estamos vendo hoje, e diz assim para Jesus: Jesus, e o João? O que vai acontecer com ele? E aí Jesus disse para Pedro o seguinte: olha, não importa o que vai ser dele, olha para você, presta atenção, Pedro, em você, no que eu estou fazendo com você. É isso que eu quero que você compreenda agora, meu irmão, minha irmã. A nossa comunhão com Jesus é a nossa comunhão com Jesus. Jesus tem uma maneira de trabalhar com cada um de nós. Ele tem um propósito para cada um de nós. Diante de Jesus, nós somos muito individuais, somos singulares para Ele. Ele nos trata, irmãos, pelo nome. Ele conhece a nossa história, Ele respeita nossa estrutura emocional, Ele nos trata de acordo com a nossa estrutura emocional, e Ele tem um propósito para cada um de nós. É na individualidade, sabe? Então a gente nunca deve se comparar com os outros, porque Deus trata cada um dentro daquilo que Ele precisa, no contexto das necessidades específicas de cada um de nós, das carências específicas de cada um de nós. Então, muitas vezes, as minhas experiências com Jesus, as minhas experiências com Deus não são as suas. É diferente, sabe? A maneira como Deus responde certas orações não é a maneira como Deus responde todas as orações. Certas coisas que eu vivo na minha comunhão com Deus são diferentes das coisas que muitos vivem na sua comunhão com Deus. Então é interessante Jesus dizer isso a Pedro: Pedro, eu estou falando de você. Com o João é outra história, a história com ele é outra, eu estou falando de você. Então vem Pedro
Ele diz assim: vem Pedro, me siga. O convite que eu faço para você é individual, assim como eles fazem conosco, tá bem, irmãos? É assim que acontece. Você tem que olhar para mim, diz Jesus, e não para os outros. Então, a sua orientação, meu querido, minha querida, é Jesus. O tratamento de Jesus com você é na individualidade, sabe? A nossa comunhão com Jesus é a gente olhando para Jesus e não para os outros. Percebe? Porque quando a gente começa a olhar para os outros, a gente se fere mais, a gente se ofende mais, a gente se melindra mais, a gente faz comparações que não devem ser feitas, a gente desenvolve complexos de superioridade e às vezes de inferioridade, que são indevidos na gente, que tiram a nossa paz. Por isso que Jesus foi muito certeiro quando ele diz assim: olha, segue-me, a sua referência, Pedro, sou eu. Para de olhar para o João, olha para mim. Se a minha referência simplesmente repousa nos outros, é óbvio que eu vou me escandalizar muito mais, irmãos, com muito mais facilidade. Se a minha confiança repousa nas pessoas, eu vou escorregar muito facilmente. Mas Cristo não. Se a minha confiança está em Jesus, se o meu olhar está em Jesus, se Jesus é a minha referência, muita coisa pode acontecer ao meu redor, mas nada disso vai me afastar do caminho do Senhor, dos propósitos do Senhor. Amém, queridos? O que tem de gente se afastando do Evangelho, se afastando da igreja por causa de outros, escandalizado por causa de outros, ferido por causa de outros, não é uma ou duas histórias não, irmãos. É um monte de história de gente que se melindra facilmente, porque está faltando essa comunhão com Jesus, em que a gente olha para Ele, que a gente não se importa se o outro vai ter a mesma experiência que a gente não se importa como é que o outro vai se desenvolver. Não. Jesus está trabalhando com a gente, Ele está olhando para a gente individualmente e a gente está olhando para Ele. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Essa comunhão com Jesus é importante não só porque ela nos fortalece, porque eu sou instável e eu preciso de um porto estável que é Jesus. Não é importante só porque ela junta o amor com o serviço, o amor ser canal de bênção para abençoar os outros, mas ela é importante também porque ela nos mostra que Jesus trabalha conosco individualmente. Seu propósito é diferente para cada um. A sua maneira de nos fazer amadurecer é uma para cada um de nós. A sua atenção é individual conosco. Ele nos trata com... Ele não nos trata assim como massa. E principalmente eu não preciso e não posso e não devo ficar olhando para os outros. Meu olhar é para Jesus. Como diz o autor de Hebreus: deixem todo o embaraço que está impedindo vocês de andarem e fixem o seu olhar em Cristo. Aí a coisa vai. Percebe, meu querido? Se o seu olhar estiver fixo em Cristo, aí a coisa vai. Então, a comunhão com Jesus é importante por causa disso. Amém, querido? Para a gente fechar, a última coisa sobre a qual eu quero fazer a referência com você essa quarta coisa, né? Em cima desse texto que nós lemos em João 21, o nosso texto termina dizendo o seguinte, que essa resposta que Jesus deu a Pedro: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa, né? Jesus respondendo a Pedro sobre João. Quando Pedro perguntou sobre o outro discípulo, que era João, Jesus respondeu: não importa, né? Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, o que isso importa para você, Pedro? Os planos que eu tenho para ele não são os planos que eu tenho para você, disse Jesus para Pedro. Cuide dos planos que eu tenho para você. Siga-me. E aí correu, diz o texto, de boca em boca, começou a se espalhar de boca em boca uma interpretação disso aqui, né? Eles disseram: Jesus disse que aquele discípulo vai viver até ele voltar. Estavam falando de João. Se fosse nos dias de hoje, na nossa realidade de hoje, a gente chamaria isso de fake news, né? Começaram a passar lá entre eles um fake news, uma notícia falsa, uma coisa falsa para o outro, e aquilo correu lá de boca em boca. O fake news, a fofoca moderna, né? Vamos dizer assim, o canal moderno que se faz a fofoca, né? Antes era no ouvido, né? Agora é na mídia social, né? O fake news. Mas João corrige dizendo isso aqui, né? Não era isso que Jesus disse. Jesus disse para Pedro: se eu quiser que ele viva até voltar, você não tem nada a ver com isso. Não que ele viveria até Jesus voltar, né? Bom, João corrige isso e nos dá uma outra lição sobre a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Bom, nós estamos sempre cercados, irmãos,
Que lição é essa? Nós estamos sempre cercados de coisas que dizem a respeito de Jesus e do Evangelho dele. Coisas que dizem a respeito de Deus e da palavra de Deus. Estamos cercados por uma série de interpretações, por uma série de visões. A comunhão com Jesus é importante porque a gente se alimenta dele, da sua palavra, e não do que dizem sobre ele. O nosso alimento não é sobre o que dizem a respeito dele, é sobre a palavra, é sobre o testemunho que está na palavra, sobre os seus ensinos. Então a comunhão com Jesus não é a comunhão sobre o que dizem sobre ele, não é a comunhão com quem fala sobre ele, é uma comunhão com ele, né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque hoje nós somos cercados por interpretações das mais diversas, que vêm com a aparência de evangelho, que vêm com as vestimentas, entre aspas, do evangelho, e que não tem nada a ver com o evangelho, literalmente. Então nós temos que ter muito cuidado. Por isso nós precisamos ter uma comunhão com Jesus que se alimenta da sua palavra, para que nós não nos deixemos levar pelo que distorce a palavra de Jesus, pelo que desvia a palavra de Jesus do seu propósito. Percebe? Quanto mais eu conheço essa palavra, quanto mais eu me alimento dos ensinos de Jesus, da palavra dele, do evangelho dele, mais eu fico vacinado, literalmente, contra esses desvios da palavra e do ensino de Jesus. Amém, querido? Eu me alimento lá, nas escrituras, aqui, na palavra de Deus, nesse livro, na palavra de Deus. E aí eu me amadureço espiritualmente. A minha comunhão com Jesus serve para isso, para me tornar maduro espiritualmente e não ficar, como Paulo fala lá no livro, na carta que ele escreveu aos Efésios, sobre aqueles barcos que são jogados de uma onda para outra, sabe? Paulo em Efésios capítulo 4 está falando justamente desses que falam em nome do Evangelho, coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. É na comunhão com Jesus e com a sua palavra que eu me alimento do Evangelho, do que realmente ele é. Amém, queridos? Então nessa noite, eu quero convidar você a valorizar a sua comunhão com Jesus, porque ela é o mais importante de tudo. É nela que tudo começa. Vida cristã, irmãos, meu querido e minha querida, escuta o que eu vou falar. Vida cristã começa com a gente seguindo Jesus, continua com a gente seguindo Jesus e termina com a gente seguindo Jesus. A gente se alimenta da palavra de Jesus. Vou repetir, vida cristã começa com a gente seguindo Jesus, continua com a gente seguindo Jesus e termina com a gente seguindo Jesus. A gente se alimenta da palavra e dos ensinos de Jesus que estão aqui. Eu quero convidar você essa noite a que você reflita sobre isso, sabe? Sobre essa sua comunhão com o Senhor, porque ela é que vai definir tudo. Essa é a coisa indispensável. Isso é o que a gente não pode perder, porque se perder, perde a própria alma. Percebe? Nós somos chamados para seguir a Jesus e a nossa comunhão tem que ser com Ele. Depois vem todo o resto. Eu me batizo por causa da minha comunhão com Jesus. Eu participo da ceia por causa da minha comunhão com Jesus. Eu pertenço a uma igreja por causa da minha comunhão com Jesus. Eu sirvo a Deus por causa da minha comunhão com Jesus. Eu abençoo outras pessoas por causa da minha comunhão com Jesus. Eu oro e tenho a minha devoção por causa da minha comunhão com Jesus. Eu tenho as virtudes do meu andar, do meu comportamento, a ética das virtudes do Espírito por causa da minha comunhão com Jesus. E quando chegar o meu último dia de vida aqui, irmãos, o que vai acontecer comigo depois da morte, vai acontecer por causa da minha comunhão com Jesus. Amém, querido? Você está entendendo esta palavra? Como tudo se define aqui, sabe? Tudo, a partir daqui, o resto é o resto. Tudo se define aqui, na comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Isso é muito importante. Muito importante. Pense nisso. E pense como é que está isso, como é que está a sua vida. Por que você batizou? Por que você participa da ceia? Por que você pertence a uma igreja? Se você serve a Jesus como deveria servir, sabe? Se você tem abençoado as pessoas, se você tem tido uma vida de oração e de devoção, se você tem falado da palavra que você se alimenta para os outros, pregando o Evangelho de Jesus, se o seu andar, o seu comportamento, as suas virtudes estão pautadas nas virtudes do Espírito Santo, se você
tem dentro de você o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22, 23, leia lá. Você está entendendo? Tudo está baseado na nossa comunhão com o Senhor. Isso é muito importante. Pense nisso. Essa pandemia foi boa para você dar uma parada aí e fazer uma série de reflexões sobre a sua vida? Sim ou não? Pense nisso. Reflita então seriamente sobre como anda a sua comunhão com Jesus e que lugar a sua comunhão com Jesus ocupa na sua vida. Porque é ela que vai dar qualidade a todo o restante que você faz na sua vida. Amém? Queria orar com você mais uma vez. Me acompanhe em oração, feche seus olhos e pense, reflita nisso, em nome de Jesus. Pai, que esse ensino de João 21 fique gravado nas nossas mentes e nos nossos corações. Acima de qualquer coisa, acima de tudo, nós queremos que a nossa vida se defina a nossa comunhão contigo. Essa é a nossa base, esse é o nosso manancial, esse é o nosso gênesis, esse é o nosso princípio de tudo. Refunda, Senhor, a nossa vida e que a nossa vida seja refundada sobre a tua vida. Que todo o restante, porque o resto é o resto, o que vale para nós é a comunhão com o Senhor. Que todo o restante seja um fruto natural da nossa comunhão contigo, verdadeira e sincera. É o que nós te pedimos, Senhor, e pedimos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Reflita nisso, pense nisso, porque o que vale acima de todas as coisas, porque o resto é o resto, como eu falei, o que mais importante para nós é a nossa comunhão com Jesus. Então pense nisso. Você tenha uma semana abençoada, produtiva, e que a sua comunhão com Jesus esteja firme, para que a sua jornada, a sua caminhada seja com excelência, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus te abençoe. Que a maravilhosa graça salvadora do Senhor Jesus, o Filho, o grande amor de Deus, o Pai, a amizade profunda com o Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, mas principalmente com a Igreja Batista de Marco 2. Amém.